início à nossa aula de língua portuguesa, tá certo? Hoje é terça-feira, 28 de abril. Bom, antes de iniciar a nossa atividade de hoje, vou realizar a chamada, tá bom? Quem tiver aí, só falar um oi pra tia Jaque, tá bom? Pra tia Jaque saber se tá aí, eu vou ouvir o oi daqui. Vamos lá. Ayla Marina, você está aí, Ayla? Tudo bom, Ayla? Seja bem-vinda à nossa aula de língua portuguesa. Vamos lá, Damares. Tá aí, Damares? Davi. Heitor, a Esté. Tudo bom, Esté e Heitor? Como é que vocês estão? O Felipe e o Juliano. Tudo bom? Vamos lá dar início à nossa aula. O Eliel Lucas. O Lucas Caleb. Tudo bom com vocês? Vamos lá, Maria Júlia, a Rebeca e a Sofia. Vamos lá dar início à nossa aula de língua portuguesa. Lembrem-se que algumas aulas atrás, a tia Jaque solicitou que vocês realizassem uma produção textual, né? Já havíamos iniciado uma produção, certo? Já tinha falado sobre gêneros, já havia apresentado alguns gêneros a vocês e também algumas produções que nós pudéssemos iniciar, foi? Essa agora foi a primeira produção, que eu fiz com vocês. Foi a primeira que nós fizemos em distanciamento social e a partir de agora a gente vai dar continuidade sim às produções, tá bom? E eu quero muito que vocês, vamos lá, reforçando a leitura e dando aquela revisada sempre que possível, né? Realizando leituras de objetos, de figuras, gibis, livros, pra gente já estar bem adiantado na leitura e escrita, ok? Vamos lá. Trouxe para vocês, também apresentei a vocês um quadro, não foi? Deixei um quadro para vocês estarem dando uma olhada na questão da produção, com algumas dicas que a gente também já tinha exposto isso na sala, né? As dicas de início, umas sugestões que vocês poderiam colocar nas suas produções, não é isso? Aqui no caso hoje, a tia Jaque trouxe para revisar por conta de alguns colegas, creio que não tenham visto, até por acessibilidade à impressão. Então a gente vai dar aquela resgatada nessas características que a gente pode estar colocando no desenvolvimento do nosso texto. Bom, vamos lá. No início, já que colocou bem aqui, início, meio e fim, tá bom? É padrão, já que toda vez que eu for produzir um texto, que eu for realizar uma escrita de um texto, eu tenho que seguir a risca o que está escrito aqui? Não, você não irá seguir a risca o que está escrito aqui. São apenas sugestões, tá bom? Lembrando que início de texto, nós temos o nosso parágrafo. É obrigatório? Sim, todo texto. Ele tem que vir com o título, não é? Que o título é falando sobre o assunto do texto, né? No caso, eu vou apresentar para vocês um texto falando sobre borboleta. Bom, e o título dele é de acordo com o desenvolvimento do texto, não é verdade? Não seria coerente eu realizar um texto falando sobre, sobre pássaros, né? Eu desenvolver um texto falando sobre pássaros e que estavam no jardim, enfim, todo um texto onde o personagem principal seria os pássaros e colocar um título onde não tivesse coerência com o texto, onde não tivesse um pássaro ligado, né, o título não tivesse coerente com o texto, né, o título não tivesse algo a ver com os pássaros, um exemplo, né? Então, sempre o título do texto ele tem que ter essa coerência de acordo com a escrita, de acordo com o que você escreveu no texto. Bom, vamos lá. É obrigatório? Não. Obrigatório um texto, título, certo? Parágrafos, né? Lembra que a gente já falou? Parágrafo de um dedo depois da margem. Vi o texto da Júlia, também vi o texto da Sofia, achei muito interessante. Júlia, tá de parabéns a sua produção, eu gostei muito, ficou muito bacana. Sofia também, tô dando olhada nas suas atividades, estão ficando ótimas, parabéns. Vamos lá, continuando, fazendo tarefa, viu? Seguindo aqui, não é obrigatório. Início, exemplo, era uma vez, posso começar com histórias, era uma vez, nós temos clássicos que começam com era uma vez, ou certo dia, um dia, certa manhã, numa tarde. Esses são exemplos de início de texto.
um belo dia, numa festa, bom? Meio do texto, que é o desenvolvimento, né? Então, aconteceu algo, finalmente, de repente, quando, nesse momento, a partir daí, depois de, entendeu? São sugestões que a gente pode ter no meio, no desenvolvimento do texto, certo? Fim. Foi então que estou finalizando. Observem que a minha fala, de acordo com a escrita do seu texto, ele está finalizando. Foi então que acabou o texto, ou então por fim, finalmente, são sinônimos que indicam o final, bom? Que está acabando. Por isso, assim, nesse caso, por quê? Tá bom? Esse exemplo aqui que a tia já está dando, eu deixei também no dia que eu solicitei a produção de texto, tá bom? Vamos lá. Início, meio e fim. É o mesmo que introdução, desenvolvimento e conclusão, sabe? Introdução que está começando, que está iniciando. Desenvolvimento é o meio da história, são as partes principais da história. E a conclusão é quando você está finalizando, você está concluindo o seu conto, tá bom? Vamos lá. Vou apresentar a vocês uma história, tá bom? É Ana e as Borboletas, tá certo? Eu escolhi esse texto, ele já está produzido, ele já está preparado, tá bom? Peguei o link da internet, vocês podem pesquisar, mas também vou deixar para vocês acessível aqui, ó. Já vou mostrar para vocês, bem aqui. O texto para você estar acompanhando a leitura junto comigo, tá bom? Vamos lá realizar a leitura? Vamos realizar junto comigo. Olha só. Ana e a Borboleta. Título. Seguindo. Parágrafo. Observou o parágrafo no texto? Isso. Ana vive na fazenda. Todos os dias, Ana vai passear e leva sua boneca, Nina. Ana gosta de ver as borboletas que possuem na cerca. Introdução. Desenvolvimento. Parágrafo de novo. Ana fica pensando como a borboleta pode ser tão bonita. Ela queria voar como uma borboleta. De repente, olha, bem aqui também tem de repente. Vamos lá. Ana ouviu o grito de sua mamãe chamando. Ela tem que voltar para casa. Mas no outro dia, Ana quer passear novamente com Nina. E novamente poder encontrar outra borboleta. Enfim, esse texto eu achei ele, né, bem simples e também que fique assim, acessível à leitura de vocês, tá bom? E que a gente já pudesse explicar para vocês a questão dos parágrafos. Vejamos a diferença, né? O espaço que o parágrafo dá, tá bom? Ele tem o início, né, com a introdução, o desenvolvimento, que é o meio, a conclusão, que é o fim, tá bom? Você consegue identificar o comecinho da história, o meio e o final. Ela tá usando as pontuações corretas, associou a questão dos nomes, né? Nome de pessoa, letra maiúscula, usou as vírgulas corretamente, as pontuações, a questão de vírgulas, de pausas nas leituras de vírgulas, na questão da leitura e pontuação final, a gente vai dando aquela reforçada assim que a gente retornar, por conta de que são práticas de leituras, certo? Assim que você começou a leitura, você já pode, tem a vírgula. Vamos fazer o seguinte, tem a vírgula, você dá aquela pausa e continua, certo? E ponto final, parou, continua a leitura. Exatamente, são regrinhas que a gente vai estar trabalhando assim que a gente retorna à aula. Pronto? Voltamos aqui. O que eu vou solicitar a vocês? Já havíamos trabalhado, né, com a questão de preenchimentos de texto. Como é que eram realizados? Vamos lá resgatar na nossa memória as atividades de produção. A gente realizava ou o final do texto, a conclusão, né? Já iniciava o texto, ou vocês finalizavam o texto, ou havia o desenvolvimento e o final, e vocês realizavam a introdução, não foi? Creio que antes da gente sair, nós realizamos um texto coletivo, foi muito bem produzido. Mas agora, vamos resgatar para dar aquela relembrada nas produções de texto, para a gente já começar a dar aquela desenvolvida nas produções, certo? Vamos lá. Vou solicitar a vocês, vou deixar para vocês o texto de Ana e as Borboletas para que você mude o final da história, tá bom? Você vai mudar a partir do
Mas no outro dia, o que aconteceu? Vamos mudar a versão da história, vamos mudar o final da história, tá bom? Tia, tem quantidade de palavras? Não, tá bom? Você só não vai mudar o sentido do final da história. Como é que você não vai mudar? Não deixando de acrescentar, né, a borboleta, não deixando de acrescentar a Ana e não colocando outro personagem, tá bom? Vamos lembrar que essa estrutura de texto, né, da Ana e as borboletas, ele já tem a estrutura dele correta, já está falando da Ana, das borboletas, e somente acrescentou a questão da mãe, né, que está chamando a criança, né, a Ana. Enfim, vamos mudar somente o final do texto, tá bom? Não deixando de lado a Ana e a borboleta, tá bom? E não acrescentando nenhum personagem, tá certo? Esse texto vai estar disponível para vocês na folha que eu vou deixar, tá bom? E na folha mesmo você irá reescrever o texto, tá certo? E reescrevendo o texto você irá acrescentar o final dessa produção que a tia Jaque deixou para você, tá bom? Também vou deixar a interpretação de texto, tá ok? E algumas questões sobre esse texto para vocês aí em casa, tá bom? Boa produção, espero que vocês estejam trabalhando muito com leitura, tá certo? Qualquer tipo de leitura é bem-vinda, tô falando de leituras de caixas, de produtos de alimentícios, estou falando de frases que passam em canais televisivos, estou falando de alguma lista, né? Como a gente está trabalhando muito com lista, enfim. O que você puder estar buscando a leitura é sempre bem-vindo, tá bom? Tia, tô lendo gibis, muito bem. Tia, tô fazendo atividades extras para que possa estar reforçando minha leitura, muito bem, isso mesmo, certo? E tia, tô sentindo dificuldade na leitura, então você vai buscando realizar as leituras e sempre acompanhado com o alfabeto móvel, porque com o alfabeto móvel você pode até estar criando outras palavras, fazendo a junção das letras, você consegue identificar mais, assimilar mais a sílaba, ok? Boa atividade, boa construção, tá bom? Do final do texto e até a próxima aula.